Oi, Alô, olá, ó, Keila. tudo bem? Tá bem certinho. Olá, Tudo bom com você? tudo ótimo, Ana. E com você, como é que vai? Também. Como foi o seu dia? Por aqui tudo bem. Aqui Portugal tá linda, fez um dia de sol maravilhoso hoje. Aquele inverno agora parece realmente que tá dando uma trégua e o dia mais quentinho, tá mais quentinho. E com você aí? Aqui no Brasil tá quente, viu? Aqui tá quente. Oi, Mas oi. eu fico lembrando dos países que estão querendo o nosso calor, aí me conformo, porque o Me nosso conforto. sol tá pra valer. Ah, olha só, tem muita gente já entrando. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Fia. Olhe. Então, Ana, o que você acha que hoje a gente pode trazer de importante para as pessoas que estão aqui, que vieram entender esse assunto tão importante, né? Que é autoconhecimento no recomeço. Então, Keila, eu pensei, como é o mês de março, como é o Dia da Mulher, da gente trazer esse assunto que está sendo tão importante na minha vida, e eu sei que foi importante também na sua vida, na nossa jornada, porque já passamos por tantas coisas e muitas vezes tivemos que recomeçar. Algumas vezes pensamos até em desistir. Não sei se isso Verdade. aconteceu com você, que algumas vezes você pensou em desistir. Muitas, muitas, muitas. Quem nunca? Pensei em desistir de todas as profissões que eu já transitei. Eu já pensei em desistir de todas, só para te falar. E você começou com TI, né? Isso com TI, você recebeu uma proposta que mexeu com você, que mexeria com qualquer pessoa, e ele levar a ganhar 5 vezes mais. Em Sim. compensação, você ia morar em outro país, com outra cultura. Como foi que você recebeu isso? Como foi esse momento da sua vida? Fala. Ó, foi assim, foi um recomeço, né? Aí esse gancho de sair essa transição de país foi um recomeço, né? É um recomeço, mas foi um recomeço, aquele recomeço uau, porque realmente receber uma oportunidade para sair do seu país, para trabalhar na sua profissão, que é o analista de sistemas, e para ganhar bem por isso, e para ter uma carreira, então faz toda a diferença. Assim, foi desafiador, né? Como tudo, sair do seu país. E teve também as renúncias, né? Que foram deixar família, amigos, né? Eu costumo dizer que para todo ganho a gente tem uma perda. Isso. É importante falar isso, porque mesmo quando a gente está falando em viver um sonho, em viver algo desejado, subir uma montanha grande, há uma tendência nossa só focar nos ganhos, mas precisamos ter essa consciência que para todo ganho realmente sempre vai existir algumas perdas e Sempre elas vai existir. precisam ser analisadas, conhecidas e nisso entra é bom entrar o autoconhecimento, porque muitas pessoas se confundem aí, na verdade. O que acontece? Todas as vezes que a gente toma uma decisão, que eu tomei uma decisão na minha vida, antes dessa Keila de hoje, né? Foram baseadas em decisões até muito repentinas, até por conta mesmo do meu perfil. Então, Sim. foram decisões que, na emoção, na oportunidade, agora ou nunca, se eu não for agora. Só que essas decisões, mesmo que quando são decisões para o bem, se você não tem um mínimo de autoconhecimento, competência emocional para levar adiante aquela decisão, também pode ter problema. Também pode ser difícil, né? Não ser tão fácil quanto você tem uma consciência, sabe gerir as emoções, sabe pensar no que vem por aí, né? Que hoje a gente toma decisões mais baseadas na razão e na emoção, né? A gente tenta avaliar como um todo. E o autoconhecimento, ele é assim, eu diria que ele é irmãozinho ali
das boas decisões, das boas decisões, para que a gente consiga tomar boas decisões. E quando você estava lá, vivendo o seu alto sonho, tudo mais ou menos dentro do planejado, aconteceu uma nova oportunidade. Foi você se apaixonar pelo seu marido, vocês casaram. Sim. E aí Não, veio... aí foi um outro... Fala. Aí foi o recomeço de relacionamento, né? Aí, porque a gente, na vida a gente passa por vários recomeços, Ana. Um recomeço profissional e foi um recomeço afetivo, vamos dizer assim, né? Porque eu era uma mulher solteira, livre, não precisava me prender a nada. E de repente, sim, um recomeço novamente na relação. E graças a Deus, foi um recomeço lindo, né? Que é o meu marido, que eu tô casada até hoje. Essa foi uma decisão muito bem acertada e que fortificou as minhas emoções, na verdade. E depois teve o recomeço da maternidade, né? Deixar de ser só eu e tudo é um recomeço. Alô, tá me ouvindo, Ana? Keila? Oi? Tô te ouvindo, Ana, tá não... me ouvindo? Não, é que eu agora te Oi? vejo. Tá bem. Tá bem. Quando foi quando chegou teu filho? Como tua vida mudou? Em que isso impactou as tuas ideias, os teus planos? Então, na verdade, quando o Pedro chegou, eu entendi o que era importante para mim. Tá me ouvindo? Ana, sua internet tá ok? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas tá meio cortando. Oi, Ana. Não consigo te ouvir direito. Oi, tô me ouvindo. Agora sim, melhorou. Vai, pergunta. Eu não tô sabendo o que... Tá me ouvindo agora? Que? Sim, agora tô. Agora ficou melhor. Tá me ouvindo agora? Tô, agora melhorou. Fala pra gente um pouquinho como foi quando o Pedro chegou. Como isso mexeu com você, como fez você tomar novas decisões. Decisões que fizeram você recomeçar do zero numa área das coisas que não quer. Não, quando o Pedro chegou, a gente... parece que a gente... não sabe de nada, não sabia de nada, né? A gente achava que sabia de tudo antes de ser mãe. Depois que a gente é mãe, a gente viu que a gente não sabia de nada. E eu comecei a perceber que os meus valores, eles mudaram. Então, sim, eu vi no Pedro, assim... Eu comecei a ver, assim, eu tinha outros valores quando eu não tinha filho, porque é natural. A gente muda de valores, né, em certas fases da vida. E a gente tem os valores que regem a nossa vida, que é a energia por trás do que a gente acorda, né? Sim. E no caso, no meu caso, o meu valor é maior, é o meu filho, é a minha família. E tem os valores motivacionais.
Então eu percebi que os meus valores mudaram. E foi aonde, por conta de várias situações de saúde, eu resolvi recomeçar fora de Angola, né? Recomeçar em Portugal, né? E foi aí mais um recomeço que eu tive na minha vida. E esse recomeço, ele foi um pouco mais maduro, Ana. Sim. Porque ele foi um pouco mais maduro porque eu entendia que agora não era só eu, né? Que a gente tinha uma família, que tinha o Pedro, então. Aí nós viemos para Portugal e aí foi onde eu fiz mais um recomeço, que é a minha transição de carreira. Deixei a minha profissão de analista de sistemas, de 20 anos no mundo corporativo, aonde eu todo dia levantava, tinha um trabalho, eu produzia, para ser mãe e dona de casa. Então foi uma mudança muito grande na minha vida, né? E só que com o tempo, pra gente que é acostumada sempre a produzir, a trabalhar fora, com o tempo a gente vai perdendo um pouco, assim, não é a nossa identidade, né? Na verdade, a identidade profissional, aquela identidade que a gente tinha de fazer acontecer as coisas. E o que você sentiu nessa época? Quais eram as suas angústias? Então, nessa época que eu fiz essa transição de carreira, eu fiquei assim, pensando onde eu estava vivendo dentro de todo aquele contexto, porque meu filho é adaptado na escola, marido bem, tudo bem, e eu, né? Vou fazer o quê? E agora? E por um tempo a gente tenta falar assim, não, mas eu não tenho nem o direito de reclamar. Porque, na verdade, a gente se camufla, né? No direito de não reclamar, por estar vivendo num país com qualidade de vida, num país super bom, que é Portugal. Aqui a vida é muito fácil, é muito tranquila, é bem desacelerada. A gente tem realmente tempo para fazer várias coisas. Então, eu comecei a viver uma angústia, porque ao mesmo tempo que eu sentia falta de produzir, de fazer algo, eu não me via no direito de reclamar. Então, eu não soube gerir essa emoção, aí que vem o autoconhecimento. Me trouxe um pouco de confusão, de ansiedade, me trouxe um pouco fiquei aflita na época, na verdade, por conta disso. E eu via que eu conversava com as outras pessoas e por elas estava tudo bem. E essa inconformidade me assustava. Então, não combinava comigo essa inconformidade, né? Na verdade, essa conformidade de que só porque eu tô bem, eu não tenho o direito de estar melhor ou de buscar alguma coisa. E foi aí que eu fiz a minha transição de carreira, a minha primeira, né? Que foi para personal organizer. E depois, aonde eu me encontrei, né? Aonde eu encontrei o meu propósito, aonde, como se diz, a nossa mentora, onde meu coração canta, meu coração pula de alegria, que foi no coaching, né? Através do autoconhecimento. Mas tudo isso me buscou, que é um autoconhecimento, a reconhecer as minhas fraturas emocionais, a reconhecer as minhas competências emocionais, que se eu tivesse tido competência emocional adequada em todas as situações, talvez eu não teria sofrido. Por exemplo, Ana, numa dessas vinda para cá, nesse sofrimento, eu cheguei a tomar remédio para ansiedade 2 vezes ao dia. Precisei buscar ajuda médica para entender o que estava acontecendo comigo e eu entrei num quadro de ansiedade gravíssimo. Precisei tomar medicação. Hoje eu não faço mais uso porque eu consegui esse equilíbrio, né, vamos dizer, na minha competência emocional para gerir todo o resto. E agora fala você. Não, deixa eu te fazer só mais uma pergunta. Reconhecendo hoje as tuas competências internas, quais delas você acha que foram as que mais lhe ajudou a sair superando cada etapa dessa? Seus recursos internos. Olha, os recursos internos que eu mais busquei na vida, assim, eu sempre fui uma pessoa muito, muito determinada. A determinação, quem me acompanha, quem me conhece, ela sempre me acompanhou. Então, esse recurso interno dessa determinação de não aceitar o estado atual que eu tinha e entender que eu merecia mais, então esse foi um recurso interno que me impulsionou muito.
Na verdade, é o que a gente faz. Eu via que o meu estado atual não era aquele que estava me dando em prazer inteiro. E aí foi que eu busquei a determinação e juntamente com a determinação, assim, o foco, né? A gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ter um objetivo, uma clareza do que a gente quer. E a gente tem duas opções. Ou ficar naquele estado atual de lamentação, de vitimização e de reclamação, ou realmente fazer diferença e usar todo o potencial. E aí eu optei por realmente usar aquela minha determinação, que eu sempre tive em várias fases da minha vida, um recurso interno que eu sempre busquei muito, e aí deu certo, né? Mas é desafiador, tem percalços no caminho, mas eu digo para todo mundo que está assistindo, é possível você entender as suas competências emocionais, verificar quais são os seus recursos internos e pegar deles e fazer o quê? Uma vida que você merece ter, uma vida que você, qualquer pessoa, a gente merece ter. Para você chegar hoje nesse conhecimento, você começou do zero várias vezes. Porque quando você foi para Angola, você largou tudo, teve que montar a casa, montar a estrutura. Depois, quando escolheu ir para Portugal, foi uma escolha. Você podia ter ido para qualquer país. Você escolheu ir para Portugal, começou novamente do zero. Construir a sua família foi uma escolha e teve algumas perdas no caminho. O que você falaria das perdas, das dores das perdas? Olha, as perdas, elas foram importantes, porque eu entendo que ao longo do caminho, elas formam o que a gente é. Mas elas poderiam ter sido mais leves. Não, às vezes, a gente potencializa as perdas. A gente faz com que aquele momento vivido, eu passei por várias dores, por várias perdas, né? Deixar a família, ir para um outro país, tive perdas gestacional, tive 2 perdas gestacional. Então, perdas de amizades dolorosas, tudo isso entra na gente. E a gente vai ali com várias fraturazinhas que no final isso dói. Só que por falta de autoconhecimento, por falta de entender, até mesmo entender o meu próprio perfil comportamental, até mesmo me entender como pessoa, foi muito doloroso, Ana. E é quando eu te falei, eu tive 2 perdas gestacional, na segunda eu entrei num quadro depressivo, então eu não entendia por que, ficava me culpando, me questionando, e hoje eu vejo de uma outra forma. E então, assim, hoje o autoconhecimento, a pessoa que eu sou, a pessoa que eu me tornei, então, assim, se eu tivesse que viver tudo aquilo, com certeza seria diferente. Com certeza, não seria tão pesado. E é por isso que, assim, a gente está aqui falando dessa live, porque a gente entende que a gente pode fazer alguma coisa por aquelas pessoas, né? Que estão passando por dores, transições, perdas, e não entende como superar ou como ver uma saída. E eu falo que, gente, autoconhecimento, reconhecer as nossas competências emocionais, saber para onde a gente quer ir, deixar um pouco mesmo a vitimização de lado e focar no futuro, numa visão positiva de futuro, focar num futuro próspero. Eu acho que é o segredo, Ana. É o segredo para você conseguir fazer aquela velha frase, né? Como é que é? Tirar a poeira e dar a volta por cima. Você sempre foi otimista? Sempre, Ana. Isso aí é uma característica minha. O otimismo é uma característica minha. Quando eu realmente tive... primeiro, nas minhas perdas gestacionais, eu entrei em depressão. E depois, quando eu vim para cá, no comecinho, eu gerei um transtorno de ansiedade. Confesso que isso dá uma baixa, né? Mas eu sempre fui muito otimista. Eu tenho certeza que sempre o melhor está por vir. E não é uma frase clichê. Eu sinto isso de fato. É impressionante como eu sinto que se hoje eu estou numa determinada situação, pode esperar que algo bom acontece. E na maioria das vezes é dessa forma. Mas o jogo é mental, né? Tudo acontece no plano mental para depois ir para o plano físico. Então, se a gente conseguir vigiar os nossos pensamentos, mudar a nossa mentalidade para o positivo, mudar a nossa vibração para o positivo, eu
creio que a gente entra numa espiral de positividade e tudo acontece para o bem. Keila, esses recursos internos já eram seus e você só soube usar ele muito bem. Agora eu queria te perguntar, um recurso interno que você não tinha, mas você precisou desenvolver para te ajudar nesse processo inteiro. Você poderia falar um pouquinho? Olha, o recurso interno, a dificuldade de concentração, às vezes a procrastinação. Saber o que precisa ser feito, todo mundo sabe. Só que na hora H, ninguém faz. Se perguntar para uma pessoa que procrastina, ela fala, não, eu sei o que eu preciso fazer. Isso eu vejo muito em atendimento com os meus clientes, com os meus coaches. Todo mundo sabe o que precisa fazer, Ana, mas na hora H a gente não faz por quê? A gente deixa que os medos, a ansiedade, a frustração, o julgamento externo, o julgamento interno impedem que a gente faça o que a gente precisa fazer para alcançar o nosso objetivo. Então, eu te falo que fazer o que precisa ser feito, deixar de procrastinar e ver que eu sou totalmente responsável pela minha vida e se eu não fizer, ninguém faz. Amiga, isso foi um recurso interno que eu aprendi. Muito que bem. É assim, é um recurso interno muito importante. Você tomar conta da sua vida, gente. Olha, simples assim, tomar conta da sua própria vida. E você sempre soube isso, que a pessoa precisava tomar conta da própria vida? Então, a gente sabe que a gente precisa tomar conta da nossa própria vida porque isso vem passado de geração, né? A gente escuta, mas quando eu falo o tomar conta da própria vida, é que às vezes a gente tem mania de terceirizar as nossas decisões, a gente tem mania de terceirizar a nossa vida para o outro. Um exemplo claro. Tá me ouvindo, Ana? Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Desculpa, a gente travou aqui pra Ana. Não? Agora. Tá? Sim. Então, o que eu tava falando é assim, a gente sempre tem consciência que a gente tem que tomar conta da nossa própria vida. Só que por natureza, de uma forma natural, a gente tende a terceirizar algumas decisões. Não sei se já aconteceu com você isso. Sim. Por isso que eu tava lhe perguntando. Colocar na mão do outro. Colocar na mão do outro Sim. algumas decisões. A gente toma conta da nossa vida porque é aquela forma natural que a gente passa. Mas se a gente parar para refletir, quantas decisões a gente terceirizou? Quantas decisões a gente tomou baseada no outro ou deixou para o outro tomar? Ou pela nossa mãe, ou pela nossa amiga. Ou responsabilizou o outro pela decisão. Não deixou, mas responsabilizou. Exatamente. Ou responsabilizou o outro por não ter tido uma oportunidade ou por não ter acontecido algo bom na minha vida, responsabilizar, sei lá, o meu marido por alguma coisa, a minha mãe, uma amiga, alguma coisa. Então, assim, quando eu falo que esse recurso interno de realmente ter essa autorresponsabilidade de que não é meu marido, não é minha mãe, não é minha amiga, não é ninguém, não é meu chefe, não é a promoção que eu não tive, não é a crise do governo, não é nada disso que interfere na minha vida, tira um peso das costas, é um alívio. Sim. E por muito tempo a gente age nesse ciclo, né? De culpar o outro, né? Ah, não sou reconhecida no trabalho porque ninguém me valoriza. Olha só que doido, né? Isso. E então é um recurso realmente interno, quando você toma a total consciência de que depende exclusivamente de você, as suas coisas, a sua vida, as suas decisões. E que é até injusto você querer transferir isso, né? Sim. Eu achei muito, muito enriquecedor o processo de autoconhecimento quando ele abriu assim a minha cabeça para eu entender exatamente isso que você está falando, que muitas vezes, sem eu perceber, eu ou responsabilizava ou deixava o outro tomar uma decisão, mas depois eu ficava também culpando o outro. E trazer essa responsabilidade para si, aprender a analisar o que está pensando, aprender a analisar o que está sentindo, aprender a analisar, não, o outro decidiu isso,
mas eu posso tomar a mesma decisão ou tomar uma decisão diferente. Se Sim. eu tomar a mesma decisão, eu preciso entender que sou eu que estou tomando também essa decisão. E eu estou fazendo isso porque eu quero fazer. Né? Isso realmente traz mais respaldo para quando vier uma boa consequência ou quando vier uma consequência não tão boa, porque nem sempre as coisas dão totalmente certo, na verdade. Não sei se isso aconteceu na sua vida, mas na minha vida eu tenho uma coleção de fracassos. Sim. E uma coleção de erros, uma coleção de decisões tomadas precipitadas no início, muito ingênua. Quando eu casei, com 25 anos de idade, eu já tinha 3 filhos. Pois. E tem hora que, principalmente naquele momento, que eu não tinha essa autoconsciência, eu nem pensava. Eu só agia e reagia. Conforme as situações, né? Ao que os filhos, a necessidade de trabalhar, a querer pagar a conta. Então, teve um momento da minha vida que eu nem sonhava mais. O meu grande sonho era dar conta da vida. E quando eu fiz o meu processo de autoconhecimento, foi que eu comecei a perceber que eu parei de me perguntar o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu estava, deixando a vida me levar, tentando dar conta dela, mas meio que deixando ela levar também, sem tomar decisões, sem tomar escolhas, sem traçar um planejamento adequado, às vezes traçando, mas para não contrariar e não desagradar, ou abrir a mão, mas aí depois ficava ressentida, porque eu não abria uma mão muito consciente, era muito mais para agradar o próximo. Para agradar o próximo, para não perder o amor do próximo, vamos dizer assim. Então, esse processo de autoconsciência fez eu dar essa reanalisada em mim, reconstruir o meu eu, baseado no que eu estava vendo, em várias perguntas que eu comecei a fazer para mim mesma e responder para trazer à tona o que é que está lá dentro. Estava tão acostumada a viver pelos incentivos de fora que estava parando de olhar para o que é que está lá dentro. Quem é essa pessoa aí dentro? Como ela foi feita? Não é? Porque para tais e tais coisas, para ela é bem fácil, mas outras coisas é super difícil. O que é isso? Eu tenho algum problema? Eu não tenho nenhum problema? Por que eu sou tão diferente da minha irmã? Eu tenho 5 irmãos, 4 mulheres, não, 3 mulheres e 2 homens. Então, a comparação numa casa onde tem muita gente, mesmo que ninguém fale, você compara. Porque a minha irmã é tão solta, porque ela chega e já vai falando, porque em um segundo ela já tem 1 milhão de amigos, cava 1000 oportunidades, enquanto eu, na minha maneira de ser, deixo todas as oportunidades passar, porque eu não sabia cavar. Então, foi um processo de realmente analisar e aceitar como eu sou e aprender quais são os recursos que eu já tenho, mas quais são os que eu posso desenvolver. Não é porque eu não tenho que eu não posso desenvolver. E quais são as habilidades que você tem e elas podem ser potencializadas. É muito importante isso, porque, por exemplo, no perfil como o seu, né, que você era mais introspectiva e tentava mais dizer sim para ser aceita, para ser amada, o que acontece? Acaba que as suas qualidades que você tem, você não consegue nem mostrar para as pessoas. Isso, eu descobri depois que eu pensava que era para ser amada, mas depois que eu fiz o meu perfil, agora que você falou em perfil, eu descobri que é porque um dos meus valores muito alto é a harmonia. Então não era bem o ser amada, era não causar a desarmonia. Só que eu não causava desarmonia externa, mas eu causava uma grande desarmonia interna. Com certeza. E até entre você se conhecer e começar a andar naquilo que você está se conhecendo, você também precisa ter paciência com você mesmo, porque vai levar um tempo. É igual a aprender a dirigir. No início, a gente, para passar a marcha, ligar o carro e sair, é uma atenção geral e erra mais do que acerta. Hoje em dia, você vai e nem pensa mais no que está fazendo. Então, assim, trazer essa realidade, que a harmonia, para ela existir, ela precisa ser interna e externa.
Às vezes vale a pena você abrir mão de alguma coisa pela externa, mas sempre isso vai causar o quê em você? Entende? Aí eu comecei a fazer o perfil comportamental, ajudou muito eu compreender quais eram os meus principais valores e compreender por que eu reagia muitas vezes da maneira como eu reagia, que para algumas pessoas era estranho, mas para mim aquilo era o normal. Só que de tantas pessoas falarem que era estranho, eu também estava achando que era estranho. Sim, sim. Quando você fez o seu perfil, você achou de cara que o que você estava lendo no relatório era você, Keila? Então, não, é assim, eu tive que trabalhar essa autoaceitação. O meu perfil, quando deu o meu perfil auto-influente, eu demorei a me aceitar um pouco, porque tem muitas características. As características, vamos dizer assim, a padronizada, que não se encaixavam a mim. E aí foi onde eu entendi os meus valores, eu entendi nessa análise, nesse relatório, que os meus valores, eles realmente influenciavam naqueles itens que eu não me encaixava. Só que daí depois, assim, começou a fazer muito sentido, Ana. Depois começou a fazer muito sentido de verdade mesmo. Quando eu comecei a perceber, poxa, não, realmente, essa sou eu. Em determinada época eu já fiz isso. E assim como o seu perfil, que teve que abrir mão, o meu perfil, por ter medo da rejeição, também precisou abrir mão. Então, assim, que bom seria que, por exemplo, você é uma casa com 3 irmãs, né? Isso. A sua mãe, provavelmente, ela tratou igualmente todas as irmãs. Porque é isso, é natural de pai e mãe, de tratar tudo igual. Mas se ela tivesse tido essa percepção, ela ia ver que você precisa de um tratamento diferente, a sua irmã de um outro tratamento e a sua outra de outro. Porque é aí que ela ia conseguir lidar melhor com todos os tipos e fazer com que vocês também começassem a se autoaceitar dentro do perfil comportamental que todos nós somos. Exatamente, isso que você falou. Eu tenho 3 filhos homens, né? E quando eu fiz o perfil, meu Deus, caiu assim um montão de ficha. Porque eu fiz exatamente isso também, que você falou que minha mãe fez. Eu tratava os 3 na minha cabeça de justiça, de equidade, e eu estava tratando igual. Enquanto, na verdade, eles são muito diferentes. 2 são até parecidos. Aí funcionava. E um nunca funcionava. Aí eu achava que esse que não funcionava. O que não funcionava era o influente, né? Não, ele é dominante. Então, ou seja, tem hiperativo, tem aquele TDAH, né? Hoje em dia é tudo assim, né? Ele era forte demais, ele muito pequeno, ele era forte demais, as opiniões dele eram fortes demais. Eu achava que ele não tinha consciência da força que ele tinha, então eu tinha muita preocupação dele machucar. Ele era como um trator, assim, às vezes tem muitos primos atropelando todos os primos, e eu não conseguia diminuir essa força dele, porque eu não tinha as palavras certas, eu não tinha o conhecimento. Então imagina um trator vindo e o trator acelera, ele vai passar por cima. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria sabido lidar com esse trator, porque todo o meu cuidado era para ensinar ele que ele não se esmagando as pessoas. Eu fiz de forma empírica, eu fiz como a maioria de todas as mães fazem. Faltou todo esse conhecimento. Hoje, que eu tenho esse conhecimento, eu jamais vou tentar ter uma conversa com ele da mesma maneira que eu vou ter com os outros 2. Sim. Nem espero que ele retorne a conversa comigo da mesma maneira. Às vezes, eu achava que ele não me amava. Mas não era nada disso, é a maneira dele se comunicar, dele ser. Hoje eu compreendo ele totalmente como ter esse autoconhecimento e ter o conhecimento dos perfis comportamentais. Fez assim, mudou, virou a chave, e como se eu tivesse atravessado um oceano em relacionamento dentro de casa, em relacionamento um com o outro, em
Não que eles saibam, porque eles nem sabem de tudo, mas eu compreendo eles muito melhor. As reações, o que eles falam, o que eles não falam. Quando eles estão... A compreensão tem que ser muito maior nossa, que tem um entendimento, o conhecimento, do que o próximo que não tem. Eu entendo muito disso, né? Exatamente isso. Então, assim, mudou tudo. Mudou até essas noias que mulher fica tendo. Não, é porque ele não me ama tanto. Não é porque ele não me respeita tanto. Não, mas eu gastei tantos anos educando meu filho, ele não tem reciprocidade. Hoje eu sei que ele tem. Eu sei que ele me ama, sim. E que ele me respeita, sim, da maneira dele, dentro da linguagem dele. Eu aprendo a ouvir a linguagem dele. E isso melhorou muito o nosso relacionamento. E aí a gente percebe que tudo em todas as áreas da nossa vida, se a gente for lidar com questões de recomeço profissional, de recomeço igual eu, que já mudei de países 2 vezes, eu sei que muita gente já mudou até mais, tem pessoas que devem estar aqui me assistindo que já morou por 3, 4 países, recomeço de saber lidar com os filhos, né? Porque cada estágio o recomeço de lidar com a própria pessoa, gente. Então, a importância da gente saber gerir nossas emoções, reconhecer as nossas emoções, eu falo muito isso, aceitar as dores e fazer delas mola compulsórias para que a gente viva melhor. Ter essa competência, eu falo muito agora, a competência emocional vai nos dar a nossa competência comportamental, para que a gente consiga atingir, ir para o próximo nível, atingir uma meta, um objetivo, viver melhor, saber lidar com todas essas questões do dia a dia que nos surgem. No dia a dia nós somos bombardeados por trilhões de informações, né? A gente às vezes tem ali uma agenda programada, programa a semana, mas só que dentro daquela agenda acontece tantos percalços que se você realmente não tiver a postura de ouvir a sua inteligência emocional, ter esse autoconhecimento para saber lidar com todas as adversidades, eu falo que tudo fica muito mais difícil. E aí é onde a pessoa se encontra estressada, cansada, se sente incapaz, estado de ansiedade. Hoje em dia, a quantidade das pessoas que estão desencadeando um estado de ansiedade profundo, depressão profunda, por não saber gerir as emoções. Então, o mais importante dessa conversa, né, que eu e a Ana quer passar para todo mundo, é a importância, gente. Valorizem o que vocês são, valorizem o que vocês conhecem sobre vocês e tenham sempre a curiosidade de querer conhecer mais. Porque tudo começa no jogo. O jogo da gente, o jogo da vida no plano mental para ir para o plano físico. E sem a inteligência emocional adequada, sem esse autoconhecimento que a Ana divulga lindamente na profissão dela, lá aí no Brasil, em Recife, que ela é uma Master Coach, que faz um trabalho de excelência aí, e é o que eu faço aqui em Portugal, que a gente tenta passar para vocês, sem esse autoconhecimento profundo, né, Ana? É difícil, essa caminhada fica muito mais difícil. As dores são muito maiores, as dores são muito maiores. O conhecimento, ele lhe traz a oportunidade de ter justamente, como a Keila falou, um comportamento diferente. E o conhecimento aplicado, gerando um novo comportamento, traz sabedoria nas ações. E toda sabedoria lhe leva a um novo patamar. Errar, todas vamos errar. Vamos aprender com os nossos erros. Os erros, eles não são para nos esmagar, nem nos paralisar, nem fazer com que a gente desista, mas para que a gente possa aprender e se especializar com eles e seguir. Um dos recursos internos que eu não tinha mais jovem era a resiliência. Eu era muito rígida, muito inflexível. E eu noto que para vivermos cada vez melhor conosco mesmo, com as pessoas que estão ao nosso redor, todos os relacionamentos, nós precisamos ser mais flexíveis. E o autoconhecimento, ele traz essa flexibilidade, porque você começa a olhar em tudo que você tem de bom, show, mas você precisa também olhar para aquilo que você não tem de bom, precisa encarar que você é imperfeita.
E que tá tudo bem ser imperfeita. Olhar de frente para as nossas imperfeições, aceitar elas, aceitar verdadeiramente. Muitas delas nós precisamos do auto-perdão, porque elas no nosso grau, que nós construímos um grau de valor, é tão grave aquilo que a gente chega a ter raiva da gente por ter aquela característica. Então, nós precisamos de uma autoaceitação, de um auto-perdão para seguir uma jornada e de compaixão. E a primeira pessoa que precisa receber compaixão nossa somos nós mesmos. Quando a gente aprende a doar compaixão para a gente, fica muito fácil de estender a compaixão para o outro, quando a gente percebe também as fraquezas do outro. Então, o processo de autoconhecimento, ele passa em ver as nossas potencialidades, mas também ver as nossas debilidades. E tá tudo bem e tem como ser trabalhado. Não é porque hoje eu não tenho que daqui a X tempo eu vou continuar sem ter. Graças a Deus, nós temos conexões neurais que estão toda hora criando algo novo. Isso significa que e todo mundo tem condição de aprender o que for em qualquer instante. Pode ser que uma pessoa aprenda mais rápido, outra aprenda mais devagar, mas o que quer que seja que nós selecionarmos que é importante e fundamental para a nossa jornada, nós podemos aprender, desde que a gente se dedique e tenha paciência. E às vezes o que a gente precisa, assim, não sei se isso aconteceu com você, Keila, mas comigo, muitas vezes o que eu preciso mesmo é de alguém perto de mim que faz aquilo. Que aí eu começo a ver que aquilo não é um bicho de 7 cabeças e que se essa pessoa faz, eu também consigo. Então, assim, mentoras, pessoas foram muito importantes na minha caminhada, na minha jornada, para coisas importantíssimas e para coisas básicas. Por exemplo, eu não sabia fazer minhas unhas. Eu ficava dependendo de salão. Só que eu tenho um problema. Eu até hoje não sei. Eu tenho um problema. Eu não gosto de ir para salão, porque eu não gosto de esperar. Eu acho que a pessoa gasta muito tempo. E aí eu ficava naquele impasse. Eu queria ter as unhas bonitas, mas eu não queria ir para o salão. Aí eu arrumava uma pessoa para fazer em casa. Enfim, eu vivia nesse drama. Até que Deus botou uma amiga bem legal junto de mim, que ela faz tudo. Meu Deus, ela faz tudo tão bem que eu fazia tudo real. Ela cozinha bem, ela toma conta da casa bem, ela é a melhor dentista daqui de Recife, ela é perfeccionista, ela se maqueia bem, ela faz a sobrancelha bem, tudo dela ela faz perfeito. Mas ela é tão real igual a mim que eu ficava olhando, se ela consegue, se eu me esforçar um pouquinho, será que eu vou conseguir? Ainda não foi suficiente. Aí ele botou uma outra amiga junto de mim que trabalha comigo, que ela faz a unha. Aí eu comecei a ver como era tão mais fácil. Eu achei sempre que eu nunca ia saber fazer. Eu dizia que eu não tinha habilidade, principalmente para pintar a mão esquerda. Ela começou a insistir, dizer que eu deixasse de ser besta, que era só tentar, que ela só fazia daquele jeito porque ela fazia desde pequena e que a prática ajuda as pessoas. E aí eu comecei, eu nem acreditei que hoje em dia eu consigo fazer. E era isso mesmo, era só uma mentira que estava na minha cabeça, que era eu dizendo que eu não conseguia, a falta de tentar e a falta de praticar. Então, assim, o que eu noto com isso é um exemplo muito bobo, muito simples, talvez você não tenha essa vontade, mas isso serve para qualquer área da vida da pessoa, que a pessoa tenha uma vontade. E ajuda muito você saber que você é capaz de aprender. E se no fim você aprender e aquilo não lhe satisfazer, você contrata alguém. Também nada é para ficar noiando, não. Hoje em dia nós temos muitas facilidades. Não é uma sentença, né, Ana? Exato. O que funciona para um, para o outro pode não funcionar. Mas às vezes o que funciona para um, conviver com esse um ajuda a fazer funcionar. É porque às vezes a gente tem o hábito de falar assim, né? Não, o que eu quero, faz assim porque vai dar certo. Mas na verdade não, né? Nós somos diferentes e às vezes a forma com que eu trato uma determinada situação para aquela outra pessoa não vai ser tão eficaz, não vai funcionar tão bem. Partindo de novo daquele princípio que nós somos o quê? Únicos, né? Nós somos diferentes, né? E daí vem a importância da gente saber lidar com as nossas próprias emoções. Porque se eu não sei lidar com as minhas próprias emoções,
como é que eu vou lidar com a emoção do outro? Né? Não fica congruente. Então, quando a gente fala muito em autoconhecimento, para muitas pessoas pode achar assim, ai meu Deus,